Era 2007 quando Carly Ryan caiu de cabeça por seu namorado Brandon Kane. Investigadores dizem que os dois tinham tudo em comum, mas Brandon tinha alguns segredos obscuros dos quais Carly estava alegremente inconsciente. Detetives descobririam que Carly e Brandon estavam namorando há vários meses antes do crime, e tudo estava indo bem para os dois. Mas um dia, em fevereiro de 2007, as coisas tomariam um rumo sombrio quando Carly não voltou para casa depois de uma noite com os amigos. Ela agiu estranhamente antes de sair naquele dia, pedindo abraços repetidos à mãe. Era como se ela soubesse que algo estava errado, mas era impotente para impedir. A mãe de Carly certamente sentiu que algo estava um pouco estranho naquela noite, mas ela nunca poderia ter imaginado o quão aterrorizantes as coisas estavam prestes a se tornar. Carly Ryan nasceu em janeiro de 1992 em Stirling, sul da Austrália. Ela foi criada principalmente por sua mãe, Sonia, durante a infância, mas nunca houve menção sobre o que aconteceu com seu pai. Então, suponho que pode ser assumido que ele simplesmente estava fora de cena. O caso de Carly é que ela estava crescendo no meio de um furacão de mídia social. Na adolescência dela, parecia surgir uma nova rede social a cada 2 dias. E isso foi muito antes do Facebook se tornar o gigante que é hoje. A maior parte deste caso ocorre em 2006 e 2007. Estamos falando sobre a época do MySpace, Zynga, Tumblr e os vários outros mensageiros online que existiam naquele tempo. Foi um período incrivelmente interessante para estar na internet, mas também foi um tempo notavelmente perigoso porque muitas das salvaguardas que existem hoje simplesmente não existiam naquela época. Sonia, mãe de Carly, era bastante crítica em relação ao que a filha, ainda adolescente, fazia online. Carly e Sonia eram muito próximas, então Sonia conhecia quase todos os detalhes da vida de Carly. Ela frequentemente passava pelo computador para ver o que Carly estava fazendo, mas confiava que sua filha adolescente, sendo uma garota inteligente, estava sendo segura e cautelosa. Sonia diz que sente como se soubesse tudo sobre a vida de Carly. Ela conhecia todos os amigos de Carly, mantinha-se atualizada sobre a escola e estava sempre presente em tudo que ela fazia. De uma maneira saudável, de relacionamento entre mãe e filha, sem ser controladora como um pai helicóptero. Você tem que lembrar que eram apenas as duas, então é compreensível que fossem super próximas. Mas o principal problema aqui é que neste ponto da história, a internet era selvagem, para dizer o mínimo. Carly passava muito tempo no site ratemybody.com. Para os não familiarizados com este site, é basicamente o que você imaginaria. As pessoas postam fotos de si mesmas, e usuários anônimos avaliam o corpo dessa pessoa. O grande problema com este site é que, como já estabelecemos, praticamente não havia salvaguardas em vigor. O site se orgulhava de sua anonimidade, e isso significa que não havia como saber se as imagens que você estava vendo pertenciam mesmo à pessoa que as carregou. O pior é que este site era muito visitado por adolescentes, o que torna a situação ainda mais preocupante. Este não era um site seguro, e era um grande ponto de encontro para homens mais velhos que tinham intenções bastante nefastas. Felizmente, este site já foi encerrado. Carly era frequentemente descrita como uma garota da noite. Este termo vago é mais usado para se referir a adolescentes ou jovens adultos super interessados no estilo de vida punk gótico. Seriam jovens ouvindo bandas como Black Veil Brides, Asking Alexandria, Escape the Fate, lendo Crepúsculo ou similar, vestindo preto da cabeça aos pés com moletons e fones de ouvido pretos. E não digo isso de forma julgadora ou brincalhona, eu também era um desses jovens. Inclusive, eu ainda ouviria todas essas bandas. Dying is Your Latest Fashion, um dos maiores álbuns punk da história. Para Carly, esse grupo e estilo de vida lhe proporcionavam um sentido de propósito e pertencimento. Ela era conhecida por ser bastante ativa em sites como vampirefreaks.com, que é outro site, e loja gótica ou emo. Mas acima de tudo, ela passava horas e horas no MySpace. O perfil dela tinha praticamente tudo o que se podia imaginar. Repleto de selfies góticas, muita maquiagem, links para seus fóruns online favoritos, citações de livros preferidos, típico do MySpace. Ao compartilhar seu interesse neste gênero de entretenimento, Carly fez dezenas de amigos online. Mas havia um amigo em particular que realmente chamou a atenção de Carly, um jovem de 18 anos chamado Brandon Kane.
Brandon era um jovem músico texano que recentemente se mudou para Brisbane, Austrália, o lado oposto do país de Carly. Os dois viraram amigos instantaneamente ao se conhecerem, gostavam das mesmas bandas e tinham interesses em comum. Era como se fossem feitos um para o outro. O relacionamento deles logo evoluiu para algo mais sério. Carly começou a contar para seus amigos sobre o novo amigo que fez online. Pouco depois, Carly passou a se referir a ele não mais como um simples amigo, mas como seu namorado. Todos os amigos próximos de Carly, incluindo Sonia, sabiam sobre Brandon. Nos primeiros dias de relacionamento deles, Sonia estava feliz que sua filha havia encontrado alguém com quem pudesse se abrir. Apesar de Brandon ser alguns anos mais velho, Sonia não se preocupou muito com isso. Ela mencionou que de vez em quando olhava por cima do ombro de Carly para ver sobre o que conversavam, mas nunca notou nada suspeito ou preocupante. Em pouco tempo, os dois começaram a fazer videochamadas um com o outro, e por todos os meios, Brandon parecia ser o cara que ele afirmava ser. Carly não poderia estar mais feliz. Mesmo com o namorado morando a mais de 20 horas de distância, ela estava extasiada por ter alguém com quem se aproximar. Mas não demorou muito para as coisas começarem a ficar, bem, um pouco incomuns. Brandon estava se tornando o centro da vida de Carly. O que quer que um deles fizesse, o outro era prontamente informado. Eles compartilhavam tudo um com o outro. O que mais me fascinou é que, como sabemos, a maioria dos relacionamentos adolescentes, especialmente os online, não duram muito. Carly e Brandon mantiveram o relacionamento por mais de 18 meses, mesmo sem nunca terem se encontrado pessoalmente. Após um ano de conversa, Brandon apresentou Carly ao seu pai, Shay, por meio de uma videochamada. Com o tempo, Carly falava cada vez mais de Shane. Na verdade, logo Carly começou a falar sobre Shane tanto quanto sobre Brandon. Foi quando Sonia começou a ficar um pouco preocupada. Ela questionou Carly sobre seu repentino interesse em Shane, que explicou que Brandon e Shane eram muito próximos, assim como Sonia e Carly. Sonia alertou Carly para ter cuidado, e Carly afirmou que se algo ficasse estranho ou desconfortável, ela contaria para a mãe imediatamente. Para Sonia, isso bastou para acalmar seus medos, então ela deixou estar. Sonia descobriria depois que Shane trabalhava como segurança, o que o fazia viajar a trabalho às vezes. Em fevereiro de 2007, ele viajava pela Austrália para um evento e, no retorno para Brisbane, se ofereceu para passar na casa de Carly e Sonia para entregar presentes de aniversário que ele e Brandon compraram para Carly no mês anterior. Inicialmente, Sonia achou isso estranho, mas quando Shane apareceu na casa da família vestindo seu uniforme de segurança, a história pareceu fazer sentido. Shane parecia ser exatamente quem dizia ser. Ele era bem arrumado, profissional e nada parecia incomum nele. Carly e Sonia se sentiram tão seguras perto dele que o convidaram para dormir em sua casa e para a festa de aniversário de Carly no dia seguinte. Mas enquanto Shane estava na cidade, ele se ofereceu para levar Carly às compras. Agora, isso, no meu livro, é definitivamente um pouco estranho. O que um homem de 50 anos estaria fazendo levando uma adolescente para fazer compras? Mesmo sendo o pai do namorado dela, é um pouco estranho considerando que acabaram de se conhecer e não há indicação de que a mãe da Carly estava presente na viagem. Mas no dia seguinte, na festa de aniversário da Carly, as coisas começaram a ficar realmente bizarras. Quando Shane apareceu na festa de aniversário da Carly, ficou claro que algo estranho estava acontecendo. Quando os amigos e familiares da Carly chegaram, Shane ficou visivelmente desconfortável. Não dava para apontar um momento específico e dizer, vê isso? Isso é estranho. Mas Sonia começou a notar que Shane, por falta de uma palavra melhor, parecia possessivo com Carly. Parecia quase como se Shane e Carly estivessem grudados no quadril. Ele não a deixava se afastar muito e ficava ao redor de Carly durante toda a festa, raramente falando com alguém além dela, por mais do que algumas frases simples. Mas na manhã seguinte, as coisas realmente começaram a ficar estranhas. Quando Sonia passou pelo quarto de Carly, viu que ela e Shane estavam deitados na cama. Segundo um relatório, Shane estava deitado sobre Carly, que se mostrava visivelmente desconfortável. Sonia imediatamente entrou em ação e disse a Shane que ele precisava sair imediatamente. Ele não resistiu muito. Sabia que tinha sido pego.
Ele pegou suas coisas e saiu. Após a saída dele, Carly revelou que ele havia flertado com ela algumas vezes, mas ela rejeitou suas investidas repetidamente, afirmando estar apaixonada pelo filho dele, não por ele. Carly contou à mãe sobre os presentes de aniversário que Shane trouxe. Devido aos termos de serviço do YouTube, não posso detalhar todos os presentes, mas um deles era um traje que nenhum homem de 50 anos deveria presentear a namorada de seu filho. Naquele instante, Sonia compreendeu de fato o que se passava ali. Ela tomou as medidas corretas nos dias seguintes, retirando o acesso de Carly às redes sociais, proibindo-a de usar o celular, monitorando de perto sua atividade online e ligando para Shane, proibindo-o de falar com sua filha novamente, sob ameaça de denúncia à polícia. Entenda, tudo isso pode parecer um pouco severo, mas isso não foi feito como uma forma de punir Carly de maneira alguma. Tudo isso foi feito para manter Carly segura. De acordo com as declarações de Sonia, é provável que ela tenha explicado bem a situação para Carly. É lamentável que Carly tenha perdido tantas liberdades por causa desse cara, mas quando se trata da segurança de seu filho, nada mais importa. Você faz o que tem que fazer. O problema é que todos nós já fomos adolescentes. Sabemos que, independentemente do que seus pais dizem, se você quer fazer algo, encontrará uma maneira de fazê-lo. Carly não queria deixar Brandon partir. Ela admitiu que o ocorrido com Shane foi bem insano, mas isentou Brandon da culpa. Não mais cedo do que sua mãe a proibiu de falar com Brandon, Carly voltou às suas antigas artimanhas, falando com Brandon sempre que podia. Desta vez, porém, ela mantinha segredo sem que sua mãe soubesse. Semanas depois, em 19 de fevereiro de 2007, Carly disse à mãe que passaria uma noite fora com um grupo de amigas. Ela vestiu sua melhor roupa e foi para a porta da frente. Mas estranhamente, Sonia diz que foi neste momento que o comportamento de Carly começou a mudar. Ela se virou para a mãe e pediu um abraço, depois outro e mais outro. Parecia que ela temia partir. O comportamento dela mudou sem motivo aparente. Sonia não entendia a situação, mas que mãe recusaria abraços da própria filha? As últimas palavras de Carly para sua mãe antes de partir foram: "Te amo, mãe." A porta se fechou e Carly nunca mais foi vista. Carly não retornou para casa após sair com os amigos naquela noite. Quando ela não apareceu na manhã seguinte, Sonia sabia que algo terrível tinha ocorrido. Foi quando ela acionou a polícia para relatar o sumiço da filha. O pior pesadelo de todo pai. Mas para Sonia, seu pesadelo estava prestes a ficar muito, muito pior. Sonia enfrentaria algo que nenhum pai deveria passar. Enquanto ela andava de um lado para o outro em casa, implorando por notícias sobre sua filha, ouviu uma batida na porta, seguida por 2 policiais com expressões sombrias. Como todos nós sabemos, isso nunca significa algo bom. Carly foi encontrada, mas não como sua mãe esperava. Os investigadores revelaram que, naquela manhã, os detetives encontraram uma vítima flutuando na baía de Horseshoe. A vítima foi identificada como Carly Ryan. Quando ela foi levada para uma análise forense mais detalhada, foi determinado que Carly sofreu pelo menos 19 ferimentos antes de perder a vida, cada um deles mais assustador, angustiante e hediondo que o último. Câmeras de segurança e relatórios de testemunhas logo revelariam que Carly foi vista pela última vez na praia na área de Horseshoe Bay, por volta das 9h30 da noite anterior. Ela estava na companhia do que pareciam ser 2 homens, mas mais tarde se descobriu que era um homem e um adolescente. Eles chegaram à área em um veículo azul, e essa descrição foi usada para localizá-los depois. Como se descobriu, os 2 homens que foram vistos nas imagens de segurança do circuito fechado de televisão eram nada menos que Shane e Brandon. Exceto que isso não é totalmente verdadeiro. Veja, isso porque Shane e Brandon, eles não existiam. 11 dias após a descoberta de Carly em Horseshoe Bay, a polícia prendeu Gary Francis Newman e seu filho adolescente. Seu filho adolescente nunca foi nomeado devido às leis na Austrália que impedem que os nomes de jovens infratores sejam revelados. Rapidamente ficou claro, porém, que Gary era, na verdade, Shane e Brandon. Ele havia criado um alter ego online para atrair meninas adolescentes e fazê-las se apaixonar por ele, fingindo interesse em tudo que elas amavam e as perseguindo tanto online quanto no mundo real.
O que torna essa situação muito pior é que Gary havia convencido ou forçado seu filho adolescente a participar do esquema também. Devido à falta de informações sobre o filho de Gary, não se sabe se ele era um cúmplice voluntário ou uma vítima como Carly. Basicamente, Gary foi quem estava conversando com Carly por mais de um ano online. Mas sempre que precisava agendar uma videochamada com Carly, ele pedia para seu filho intervir para tornar as coisas mais realistas. Todas as fotos compartilhadas entre os dois também eram de seu próprio filho. Quando Shane, ou Gary, foi forçado a deixar a casa de Carly após ser pego mentindo em sua cama, ele ficou compreensivelmente chateado. Afinal, ele vinha arquitetando esse plano por mais de 1 ano e meio, e num piscar de olhos, tudo acabou. Mas ele não podia deixar isso ser o fim. Ele precisava ver Carly mais uma vez, e desta vez ele traria seu filho adolescente para ajudar a terminar o trabalho. Carly foi atraída para fora de casa naquela noite sob a promessa de finalmente poder conhecer seu namorado online pessoalmente pela primeira vez. Ela mentiu para a mãe e explicou que sairia com amigos, mas na verdade ela iria sair com o namorado. Ou era o que ela pensava? A questão é, Carly sabia que havia algo estranho nessa situação. Ela ignorou os sinais de alerta e as advertências da mãe sobre Shane e Brandon, escolhendo arriscar tudo. Carly estava ciente dos perigos potenciais, o que a deixou apreensiva para sair de casa naquela noite. A mãe de Carly também notou algo estranho, mas como a filha mentiu sobre seus planos daquela noite, pouco pôde fazer, já que desconhecia o perigo iminente que Carly estava prestes a enfrentar. Agora, não pense por um segundo que estou culpando Carly por isso. Ela nunca foi nada mais do que uma vítima desse terrível e insensível monstro. Eu apenas menciono o fato de que ela ignorou todos os sinais óbvios de perigo como um aviso para pais ou adolescentes de que quando seu instinto diz que algo é inseguro, provavelmente é porque é inseguro. Cheiro de fumaça indica possível incêndio. Fomos agraciados com o dom do instinto por um motivo, e você deve confiar nele quase sempre. Mas, se você puder imaginar, essa história está prestes a piorar muito. Cerca de 2 semanas após Carly ser encontrada em Horseshoe Bay, a polícia finalmente invadiu a casa de Gary. Quando os detetives chegaram em sua casa, Gary conversava online com outra adolescente. Durante a revista minuciosa em sua casa, os investigadores encontraram um caderno documentando pelo menos 200 pseudônimos diferentes que Gary usava online. Pelo que posso dizer, ele usou este caderno para manter sua história coerente, evitando que suas vítimas percebessem sua farsa. Brandon e Shane foram apenas 2 dos nomes, menos de 1% de sua lista total de personagens. Em seu caderno, os investigadores encontraram nomes, idades, ocupações, interesses, tudo que se relacionava a cada um desses personagens que ele havia criado. Se Gary usou 2 pseudônimos ao falar com Carly, isso pode significar que ele teve mais de 100 vítimas, supondo que ele usou o mesmo truque de pai e filho para cada uma delas. Na verdade, o número de vítimas poderia ser bem maior. Simplesmente não há como saber com certeza. O caderno foi uma mina de ouro para os investigadores, documentando nomes de usuário e senhas dos perfis falsos online do suspeito, fornecendo as evidências finais necessárias para prendê-lo. Mas temos que lembrar que colocar alguém atrás das grades faz pouco para ajudar a acalmar a dor da família, que agora fica com uma pessoa a menos na mesa de jantar todas as noites. Pior ainda, no caso de Sonia, ela agora fica sozinha em sua mesa de jantar todas as noites. O mundo de Sonia ruiu quando ela perdeu a filha. Seus propósitos, objetivos e ambições se foram, sendo irrecuperáveis para ela. Felizmente, Gary foi condenado à prisão perpétua. No entanto, ele ainda será elegível para liberdade condicional após 29 anos. Considerando que ele tinha 50 anos quando o crime ocorreu, o homem provavelmente terá 80 antes de ter chance de ver a luz do sol novamente. Embora todos possamos esperar que este dia nunca chegue para o Gary. Após a sentença de Gary, sua ex-esposa veio a público e explicou os motivos do divórcio do casal ocorrido anos antes. Ela explicou que Gary havia sido surpreendentemente agressivo, agredindo-a várias vezes e forçando-a contra sua vontade em muitas ocasiões. Quando ele começou a voltar sua atenção para a própria filha adolescente, foi quando ela soube que precisava tirar ela e seus 3 filhos de lá. Infelizmente, isso nem foi um alerta para o Gary. Ele depois adotou um filho próprio, usado em seus esquemas online,
repetindo o ciclo. Após tudo, o filho de Gary foi absolvido de todas as acusações, corroborando a ideia de que ele provavelmente foi tão vítima quanto Carly. Após tal tragédia, Sonia sentiu que precisava fazer algo, qualquer coisa, para ajudar pais cujos filhos poderiam acabar em situações semelhantes. Isso a levou a formar a Fundação Carly Ryan, uma fundação que oferece programas certificados de segurança online e realiza seminários regulares para ajudar a educar crianças e pais sobre os perigos dos predadores online. Se isso não fosse suficiente, Sonia também conseguiu estabelecer a Lei Carly, uma lei australiana que permite aos promotores acusar e condenar predadores online antes que eles sequer toquem em uma criança. Eles podem fazer isso ao estabelecer a intenção com base em registros de conversa e condenar um adulto que mente sobre sua idade para um menor. Esta lei já salvou tantas vidas, e Sonia foi a força motriz por trás desta lei em cada passo do caminho. Se não fosse por ela, não há como saber quantas outras crianças poderiam ter acabado como a Carly. Se você é um pai ou um adolescente, recomendo fortemente visitar carlyrianfoundation.com para entender melhor tudo que a fundação oferece. A página de recursos contém informações valiosas e atualizadas para ajudar a manter as crianças seguras em plataformas modernas, como Roblox, Fortnite e outras voltadas predominantemente para o público infantil. Nada pode ser feito para trazer a Carly de volta. Mas se depender da Sonia, todas as crianças ao redor do mundo serão melhor educadas sobre a segurança na internet, para que histórias como essa um dia se tornem coisa do passado. Ninguém deveria enfrentar o que Carly e Sonia passaram. E é nosso trabalho, seu e meu, é nossa responsabilidade manter essas crianças seguras. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se gostou do vídeo, veja este outro caso que cobri. Inscreva-se no canal. É gratuito e mantém você atualizado com meus próximos vídeos. Você também pode clicar no botão de participar abaixo para apoiar o canal e ver novos vídeos muito antes de todos os outros. Mas meu nome é Ty Notts e eu te vejo no próximo vídeo.